Muito bom dia. Nós estamos começando o nosso 16º encontro do Clube do Desenho e a gente vai falar hoje sobre cachoeiras. E eu preciso contar para vocês que quando eu comecei a preparar essa aula, eu até avisei no nosso Facebook que ia ser cachoeiras e mar, ondas, mas as cachoeiras tomaram uma proporção tão grande, tem tanta coisa sobre elas. Eu mesma me surpreendi, me maravilhei, então a gente vai focar só nelas hoje, tá bom? E eu gostaria de começar falando um pouquinho de material, porque de vez em quando é bom a gente relembrar o que é que a gente pode ter para usar, tá bom? Então, deixa eu fixar aqui. Bom, queria falar da borracha, sabe? Borracha é uma coisa que a gente ter a borracha adequada para o trabalho é uma coisa bem importante. Então, queria só mostrar, aqui eu prefiro essa borrachinha que a gente pode colocar no topo aqui da lapiseira, né? Deixa eu só arrumar aqui meu celular. Pronto. E a gente pode comprar, ele é um refil. A gente pode comprar, não sei se todo mundo sabe disso, mas a hora que isso aqui termina, a gente repõe. Então, é uma borrachinha macia e, ao mesmo tempo, firme. Então, é essa que eu mais gosto. Mas existem outras, eu queria contar para vocês. Faz muito tempo que eu não vou atrás disso, mas costumava ter esse lápis borracha. Eu não sei se ele ainda existe. Eu acho ele um pouco duro, mas, de qualquer maneira, é um material interessante para a gente usar. Por quê? Hoje, principalmente, em muitos assuntos que a gente vai desenhar, é importante a gente ter uma borracha bem fininha, para a gente poder fazer limpeza em áreas que são muito delicadas. Por exemplo, se a gente vai fazer a água de uma cachoeira, muitas vezes a gente precisa limpar um pedacinho muito pequenininho, porque é importante trazer esse brilho da água. Então, uma borracha fina vai ser necessária, indispensável. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. A outra possibilidade é essa borracha molinha, especial para desenho. Então, a gente compra ela numa barrinha, e aí a gente amassa ela como se fosse um chiclete de dedo, né? Falava para os alunos, chiclete de dedo. Então, a gente vai mastigando assim, e a gente pode fazer uma ponta bem fininha, que a gente pode usar também para limpar. A questão é que essa ponta é mole, tá vendo? Ela não é firme. Então, dependendo da necessidade, ela vai funcionar melhor ou pior. Essa aqui, para mim, é o meio termo, porque ela é molinha, mas ela também é firme. E, em último caso, a gente pode pegar também uma borracha e chanfrar ela. A gente pode cortar a borracha com um estilete e fazer uma quina ou uma ponta. E vai funcionar muito bem também. Então, são possibilidades da gente ter borrachas que tenham pontinhas, que sejam fininhas, para a gente poder fazer limpezas que vão ser fundamentais para o nosso trabalho. Queria lembrar também do esfuminho, que é aquela ferramenta que permite que a gente faça um degradê ou dissolva um pouquinho aquela quantidade de grafite que a gente colocou, e que a gente possa fazer isso daqui. Isso se chama esfuminho, ficar esfumada a superfície, né? Então, a gente tem esse material que a gente pode comprar, esse esfuminho que a gente compra pronto, ou a gente pode produzir o nosso esfuminho. Eu já contei isso em outro encontro, mas, de qualquer maneira, repetir nunca faz mal. Então, a gente pode ter um pedacinho de papel, ele pode, aqui no caso é um papel, né, com a mesma largura o tempo todo, aí a gente dobra, faz um rolinho com ele, e no final a gente coloca uma
fita crepe para segurar e vai usar a ponta. Pode ser também um papel irregular, onde tem um pedacinho mais curto e um pedacinho mais comprido. Com isso, na hora que a gente enrola, a gente vai ter um esfuminho que é um pouquinho mais fino aqui na ponta. Tem menos papel aqui na ponta. Então, as duas possibilidades, mais gordinho e mais fininho. Vamos ver se a câmera vai. Isso. Aqui já tem um pronto com a fita crepe. E ele funciona muito bem também, olha. Então, a gente é capaz de produzir certas ferramentas. Aqui é bem legal da gente poder fazer toda essa variação de gradação, de intensidade. E aqui, olha que bonito, quando eu venho com a borracha. Qualquer uma delas, né? A gente tem esse tipo de resultado, que vai ser muito importante para certos temas, e esse da água, cachoeira, com certeza, porque sem esse brilho, a gente não consegue fazer o exercício, tá bom? Então, se vocês tiverem um pedacinho de papel aí, vocês podem enrolar para fazer um esfuminho, e uma borracha, a que tiver agora, no momento, ótimo. Se der para chanfrar, ótimo, se não, também funciona de outro jeito. Mas aqui vocês já têm um pouquinho de umas dicas de materiais interessantes para a gente usar, tá bom? Então, eu gostaria de levar vocês lá para o PowerPoint para a gente fazer algumas considerações sobre esse tema que é tão, tão, tão bonito. Então, vamos lá. Acho que está chegando, chegou para você. Então, só relembrar um pouquinho o que a gente conversou na aula anterior, no encontro anterior, e o que é que a gente vai fazer dessa vez. Então, lembrar que a água, que é o nosso tema agora, ela tem muitos tipos de manifestação. E são todos maravilhosos. A água é um ser que nos atrai. Se a gente está caminhando em algum lugar e a gente ouve um barulho de água, é para lá que a gente quer ir. Então, tem mar, onda, chuva, rio, cachoeira, lago, poça, gotas, gelo, neve. Todas essas possíveis manifestações de água. No encontro anterior, nós olhamos para a água deitada. Me dei conta disso. E hoje a gente vai olhar para a água em pé, para a água vertical. Quando a gente trabalhou a água deitada, a água na sua manifestação mais natural, é para onde ela quer ir, né? A água quer sempre descansar, ela quer sempre estar na horizontal, a gente vai perceber que a água tem esses gestos de brilho. E quando a gente traça uma linha, essa linha ela sempre vai ser quebrada, interrompida. Então, dá para ver bem aqui nesse reflexo aqui na frente. A gente tem um branco, que é uma linha branca, ela se interrompe, tem mais um pedaço, depois se interrompe, tem mais um pedaço. É com isso que a gente diferencia a água do sólido, né? do mineral. A água pode ser sólida também, mas do mineral. Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês o que foi que a gente fez no encontro anterior. Então, a gente trabalhou isso aqui, olha. Como é que a gente pode criar claro, escuro, que gestos que a gente tem que fazer para poder dar a sensação dessa água horizontal. Então, aqui, a gente fez esse exercício dessas linhas que podem ser fracas e fortes e também que são interrompidas. Então, essa é a qualidade de água, essa é a qualidade de terra. Apesar da gente não... nós vamos trabalhar com a água em pé dessa vez, mas a cachoeira, ela sempre termina no encontro com uma água horizontal. Então, é bom a gente relembrar isso daqui. Bom? Então, voltando lá para o PowerPoint.
A água, ela tem movimento, ela tem brilho, então é algo... Percebe a importância da borracha? Porque a gente vai precisar sempre ou deixar o branco do papel ou apagar o papel onde tem um pouco de grafite para fazer essa qualidade de brilho do branco que a água tem. Olha só que coisa linda. Os reflexos todos. A água é um espelho, ela também vai espelhar aquilo que está em cima dela. Pode ser montanha, pode ser céu, pode ser árvore. Então, ela funciona como um belo espelho translúcido. Inclusive as cores também, não só as formas. Muito bem. Então, a gente tem a água que cai, a água vertical, a água em pé. E essa água, quando ela cai, ela leva com ela muito ar, né? E esse ar dentro, essas bolhas que vão formando, transformam essa qualidade da água e ela se torna muito branca, cheia de espuma e de movimento. Então, bem diferente, às vezes, dessa água que está calma, parada. E uma coisa que eu me diverti muito pesquisando para essa aula aqui foram os tipos de cachoeira. A gente começa com uma certa ingenuidade, achando que a gente vai fazer só uma aguinha caindo, e de repente a gente se deslumbra em tanta descoberta de tantos tipos de informação. Eu nunca imaginei que houvesse vários tipos de classificação de cachoeira. Tem quanto a tamanho, tem quanto a volume de água, mas tem também uma classificação que, pelo menos onde eu estudei, se chama de geométrica, que tem a ver com a forma da cachoeira. E isso é bem importante para nós. Isso vai nos ajudar muito, além de ser um maravilhamento, porque agora, toda vez que a gente olhar para uma cachoeira, a gente vai saber reparar na forma que ela tem. Então, a gente pode ter uma cachoeira que se chama Queda Livre. O site onde eu procurei, onde eu pesquisei isso, é um site que depois eu vou colocar lá no Facebook, ou vocês podem depois tirar por aqui, que é um site só sobre cachoeiras. Então, ele é em inglês, eu coloquei aqui, mas tanto faz, o importante para nós é a gente pegar essa palavra-chave, o nome da cachoeira. Então, tem cachoeiras que caem em queda livre, no sentido de que elas não tocam a rocha que está por trás. E isso significa que provavelmente essa cachoeira ela é muito antiga, porque ela já, nessa sua queda, esse jatinho de água vai desgastando essa rocha que está atrás da cachoeira. Então, tem muito tempo em que essa água está fazendo esse trabalho de erosão. Provavelmente essa é uma rocha mais mole também, portanto, permitiu que esse processo de erosão acontecesse. Então, essa é a cachoeira da queda livre. Aqui vocês estão vendo o quanto que é branco. É esse ar que vai sendo misturado com essa água que vai caindo, que torna a água com essa qualidade de branco. Então, aqui a gente tem outros exemplos dessas cachoeiras de queda livre. E muitas delas, então, têm essas cavernas cavadas por trás da cachoeira. Aqui também. Então, são cachoeiras que não tocam muito a parede que está por trás dela. Aqui um pouco mais de perto para a gente ver. Olha que bonita essa diferença dessa água que é quase um fio e dessa água que tem mais movimento, tem mais textura, mais dançante. E aqui a gente quase que tem uma mistura, né, dessa água que escorre um pouco por essa pedra e depois ela tem uma queda mais livre aqui embaixo. E já algo mostrando que tem uma pequena caverna sendo formada, desgaste. Depois a gente tem as cascatas. As cascatas, então, são águas que vão caindo por sobre as rochas, as pedras.
a parede por detrás. Então, na queda livre, a gente não tem a água encostando na parede. E nas cascatas, a gente tem essa água que vai deslizando por sobre as pedras. E pode ser pedras que são mais lisas, ou podem ser escadinhas. Isso vai ser bem importante para nós. Então, existem diferentes tamanhos de rocha aqui, e essa água vai deslizando, fazendo como se estivesse num tobogã por cima dessas rochas aqui. Então, essas são as cascatas, que vão ter esses gestos todos. Muito lindo, né? E essa foto incrível dessa cachoeira que tem essa forma, porque ela escorre por cima desse, não sei se é uma pedra, o que é isso, mas enfim, tem uma forma incrível. Aí a gente pode fazer diferenciações em relação a esse tipo de cachoeira chamada cascata. Então, o rabo de cavalo é, como o nome diz, é uma cachoeira que tem a forma do rabo de cavalo. Ela é mais estreita aqui em cima e depois ela se abre um pouquinho, escorre por sobre as rochas da parede de trás. Depois a gente tem o leque. O leque é essa forma. É mais estreito em cima, mas ela se abre bastante, ela se esparrama. E uma das qualidades que faz com que ela consiga se abrir desse jeito é que tem uma velocidade da queda d'água menor, tem menos volume de água. Então, como não tem muita pressão para ela cair, ela pode se esparramar desse jeito aqui assim. Então, uma cachoeira que se abre mais, aqui no caso, em forma de leque. Aqui a gente tem um tipo que no site estava como tigela de ponche, mas pode ser uma tigelinha ou uma piscininha. Na verdade, antes da cachoeira cair, ela se aninha numa baciazinha, numa tigelinha, e depois ela cai. A gente tem o tipo bloco ou retangular, que vai ter essa cara aqui. São cachoeiras que talvez tenham menos amplitude e essa forma mais quadradinha mesmo. A gente vai ter a escalonada, que são cachoeiras que têm várias quedas separadas, mas quando a gente olha para o conjunto, a gente vê que forma uma certa unidade. Então, são cachoeiras separadas, mas que junto a gente percebe que elas fazem um conjunto único. E também, olha que bonito isso. Isso daqui. São lugares meio mágicos, né? A cachoeira, ela tem essa capacidade de transformar um lugar comum num lugar absolutamente mágico. A água faz isso com a gente. Olha só. A gente tem o tipo segmentado, que é quando há uma divisão na queda d'água. Então, tem uma rocha, alguma coisa que é protuberante, e que divide a cachoeira em 2, 3 impulsos. Então, aqui está um exemplo bem bonito dessa cachoeira segmentada. Aqui é uma que a gente vê que é pouquinho só, né? Talvez não coubesse nessa classificação, mas é um bonito exemplo também. Tem uma rocha aqui, algo que a gente tem que depois, na hora que a gente vai desenhar, a gente pode usar essa qualidade bem bonita de colocar uma rocha no meio da queda d'água. A gente tem o escorregador, que é quando a gente tem uma inclinação bem pouca, né? Um ângulo bem baixo aqui. Então, essa água escorrega por sobre essa superfície. Ups, a gente tem a corredeira, que são quedas d'água, quase que são, assim,
jatos de água, porque são lugares onde o rio é comprimido, tipo um cânion, e ali a água ela tem que se comprimir e ela começa a jorrar, a explodir. Então, esse é um tipo de cachoeira também, que tem esse nome de corredor. E, por último, a gente tem a fita, que são cachoeiras bem magrinhas, e que tem essa pouca quantidade de água, mas que causa esse efeito muito bonito, muito delicado, como se fosse uma fita escorrendo pela parede. Nessa minha pesquisa, eu encontrei também algumas imagens assim, que eu nunca tinha visto, achei bem bonito. Então, depois posso disponibilizar lá no nosso Facebook, que está sempre aberto, coloco aqui para quem for assistir a gravação depois, está sempre aberto para a participação de quem quiser. Todo o material desses encontros são colocados lá. Então, olha que bonito. Aqui a gente está vendo esses vários tipos de cachoeira, agora representados desta maneira. Então, o nosso olho pode focar como é que essa água está caindo, quais são os gestos e as texturas que essa água pode dar para nós como inspiração. Também, pesquisando para essa aula, eu fui parar no lugar que fala qual é a importância da cachoeira. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado que a cachoeira tem uma importância para a paisagem. A primeira delas é a purificação. Quando essa água cai, ela se oxigena e ela se purifica. E é uma água depois mais rica, mais saudável para todo o ambiente, tem mais nutrientes. Então, o ambiente todo em volta da cachoeira se beneficia de. Tem uma qualidade para nós, seres humanos, de trazer bem-estar. Como eu já falei, a água é algo que a gente sempre está à procura, então a gente vai atrás de lugares que têm essa qualidade de beleza, de energia, e isso também, então, assim, ajuda a economia local, porque o turismo ali é aumentado. E tem um efeito todo no suporte dos ecossistemas, por conta dessa qualidade de melhoria da água. Então, foi algo que eu nunca tinha imaginado, que a cachoeira pudesse oferecer isso tudo, que existe uma melhora do local por conta de uma cachoeira, e que a cachoeira, então, é algo que contribui para a paisagem e para o ser humano. Eu nunca tinha pensado nem que a cachoeira possui diferentes tipos, uma classificação em termos de forma, e nem que a cachoeira era algo importante, eu só achava que era bonito. Então, com isso, pelo menos a minha vida já ficou mais interessante, depois de preparar essa aula para você. Então, eu gostaria de propor a gente começar fazendo um exercício. Eu aqui já deixei preparada essa folha com pequenos quadradinhos para a gente fazer pequenos exercícios. Vocês podem fazer grande, pequeno, como vocês quiserem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero é contar algo. E eu vou agora aparecer grande aqui, para ver se eu consigo, aqui pelo computador, passar uma ideia para vocês. Depois vocês podem fazer também, vocês podem pegar um pano molinho, pode ser um pedacinho de seda, um pedacinho de voal, qualquer coisa que seja bem, qualquer tecido que seja bem molinho. E a gente pode tentar reproduzir essa sensação da água que cai, né? Então, assim, a água, ela é como se fosse uma superfície, ela é como se ela fosse um tecido por sobre os objetos, e normalmente é uma parede, são pedras, é o reino mineral. E a gente viu que a gente pode ter dois tipos de como que essa... Eu vim aqui para trás um pouquinho. Duas maneiras como essa água pode cair. Então, ela pode cair numa queda livre. Então, a gente tem uma... Bom dia, chegou a Clarice. Bom dia, querido. Então, olha só, a gente tem essa água que se amolda na parte de cima,
nessa rocha, depois ela cai livremente, sem encostar em mais nada. É só água caindo. Mas eu posso ter o outro tipo, que é a cascata, onde eu tenho outros, né, outros impulsos de pedra por onde essa água está escorrendo. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? O que eu estou mostrando. Então, a gente tem que mostrar, na hora que a gente vai desenhar, se essa água é uma água que está caindo livremente ou se existe pedra por debaixo. E a hora que tem pedra, esse movimento da água, ele vai ter que ser desenhado de maneira diferente. E é isso que a gente vai começar treinando hoje, tá bom? Nosso exercício vai ser assim. Então, vamos voltar aqui para a minha mão. E nós vamos começar, vou abaixar mais um pouquinho aqui. Nós vamos começar fazendo muito simplesinho, pode ser com um lápis normal, tá? Nós vamos começar fazendo a cachoeira da queda livre e vamos fazer só com linha. Vamos entender que qualidade é essa. Então, normalmente, nós estamos fazendo aqui o topo da rocha, né, da parede, por onde essa água vai cair. Normalmente, a água já erodiu um pouquinho dessa parede, então a gente tem uma pequena descidinha por onde essa água vai agora escorrer. Tá? Então, a gente vai fazer essa linha aqui com essa descida. Agora, quando eu for desenhar essa água caindo, a gente tem que lembrar que essa água ela tem volume. Pense na água como um tecido que veste essa parede. Então, eu não posso simplesmente começar a fazer linhas assim, ó. Porque me falta o volume que tem que ter a água aqui no alto. Vejam, aliás, não vou apagar, vou fazer aqui do lado para vocês verem a diferença. Então, a gente vai fazer a água com esse gesto, ó. Dá para perceber a diferença? Disso, se eu começo a linha encostada, aqui no alto da parede, ou se eu faço esse gesto aqui, ó, de volume. Percebe como isso aqui tem mais cara de água do que isso? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que atentar. A água não é só uma linha, a água é volume. Pensa num tecido. Então, eu vou repetir aqui para fazer bonito para você. Então, nós vamos fazer agora uma cachoeira de queda livre, e nós vamos fazer assim, ó, do lado de cá, a gente faz esse gesto, e do lado de cá, a gente faz esse outro gesto aqui assim, tá? Então, essa linha que fez assim. Elas não precisam estar o tempo todo na mesma altura, porque pode variar. E aqui do outro lado, eu tenho esse gesto aqui. E no meio a gente vai ter uma linha que é mais reta. Então, aqui vai se encontrando o lado de cá com o lado de cá. Então, tá aqui no exemplo que eu fiz anteriormente. É muito difícil a gente falar e desenhar ao mesmo tempo. Então, aqui tem um exemplo mais bonito de como pode ser, aqui tem um exemplo mais feito agora. Para vocês verem esse gesto. Então, quando a gente vai fazer a água, lembrar que ela tem volume. Tudo bem até aqui? Deu para fazer? Eu vou seguir adiante, se tiver alguém perdido, me avisa, que aí eu espero, tá bom? Nós vamos fazer agora uma cascata, ou seja, nós vamos colocar rochas aqui no meio, por onde essa água agora vai deslizar. São as duas grandes qualidades que a gente tem.
a queda livre e a cascata. Então, a queda livre não encosta na parede e a cascata vai ter... Aqui a gente pode fazer agora, olha, a sensação ou a forma de algumas rochas que estão aqui nessa parede. São rochas que, por onde essa água vai escorrer. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, como eu fiz da outra vez, mas agora, olha só, a hora que eu encontro essa pedra aqui assim, eu vou fazer de novo um desvio, ó. É como se eu tivesse a consciência de que a água caiu aqui e agora ela fez uma curva para poder encontrar essa rocha, ó. E agora encontrou essa rocha de baixo, então tem outra curva. Tentem imaginar como é que essa água escorre por cima da rocha, ó. E a hora que chegou aqui, encostou, ela faz de novo um movimento. Mesma coisa do lado de cá. Vou fazer agora um gesto que vem do outro lado. E agora encostou a rocha, ela... Encostou na rocha, ela faz um gesto de estar correndo por sobre a rocha. Encostou aqui de novo, fez o gesto. Encostou no próximo, a gente faz uma abertura no gesto. Só com isso, a gente já conseguiu mostrar, só com as linhas, uma cascata. Não é legal isso? Só com linhas, sem grande sofisticação. A sensação de água escorrendo por sobre as rochas. Então, são dois exemplos bem diferentes. Aqui o que eu fiz antes. E aqui, se alguém quiser, pode colocar a água deitada, né? Aonde que essa água toda vai parar. Se quiser, não precisa. Vocês vão me dizer se deu certo. Se tem dúvida, se está tudo bem. Aqui a gente está trabalhando só com a forma. A gente ainda não começou o trabalho com o claro escuro. Porque sem o claro escuro, a gente não consegue mostrar direito, né? Tá, mas é mais bonito se a gente pode contar com um contraste entre o branco e o preto. Tudo bem? Posso ir para frente? Vocês querem mais um tempinho? Vocês estão quietinhos, eu vou ir adiante, então, tá? Linha certa, Lu. Oi, amor. A linha que fica mais bacana é mais onduladinha, né? Tremidinha. É melhorzinho, porque a água Tá tem um bom, pouco essa qualidade, né? Percebe? Aqui ficou mais durinho. tá bom. Não faz mal, mas é mais bonitinho assim. Aqui Um também, pouquinho né? só, né? Porque eu Um tremi pouquinho tanto só, também. um É, pouquinho só. Depois a gente pode exagerar na tremida, porque a tá gente bom, pode ter água que está caindo mais assim e água que está caindo mais retinha. tá bom, Pode escolher, obrigada. tá bom?
O importante é se deu para entender esse gesto, né? Então, eu encontro a linha da rocha, se eu faço uma curvinha aqui por cima, olha que bonito como eu dou essa sensação da água caindo. Normalmente, a gente trabalha só assim. A nossa bagagem que a vida deu para nós, normalmente é assim. A cachoeira, a gente imagina essa água que cai desse jeito e pronto. Então, isso aqui já é um grande avanço. A gente consegue imaginar essas rochas por trás. E eu vou propor da gente fazer mais um agora, que é com a cachoeira segmentada, essa que tem uma rocha no meio agora, tá bom? É a mesma coisa que a gente já fez, mas a consciência muda um pouquinho. Então, vou preparar aqui um papelzinho para nós, para mim. Eu prefiro trabalhar com quadradinhos menorzinhos, só por causa do tempo, para a gente economizar um pouquinho. Então, muito bem. Nós vamos começar de novo, sempre com a ideia ali de onde que é o topo dessa parede, por onde essa água vai escorrer. Ele não precisa ter sempre a mesma altura, eu posso ter um lado menorzinho do que o outro, não precisa ser sempre reto, sem graça, eu posso também variar a forma aqui assim. Só que aqui no meio eu vou colocar uma rocha. E aí é que é importante a gente fazer um tremidinho também na linha, porque as rochas não são linhas duras, absolutamente retas, elas têm também seus quebradinhos. Quando a gente estudou, né, a gente teve um encontro sobre os minerais, a gente viu a importância dos ângulos. E aqui a gente pode colocar, então, pequenas escadinhas. A gente faz só algumas linhas horizontais aqui, assim, para a gente ter a referência de como é que essa água vai escorrer sobre uma parede que tem rochas. Aí a ideia é a mesma, tá? A gente vem traçando essas linhas que vão se movimentar conforme elas encontram essas linhas horizontais, tá? Então, tem a linha da água caindo e ela vai fazer um gesto de desvio a hora que ela cai, ela encontra uma linha. Eu mudei aqui de lápis, eu acho que ficou muito fino, difícil de ver. Vou voltar para o meu 6B. Eu posso fazer um pouco uma aberturinha aqui, assim. Nada impede também, olha, a hora que eu estava arrumando isso daqui assim, eu fiquei fazendo muitas linhas por cima. Se eu achar que ficou muito escuro, nada me impede de pegar uma borrachinha e já trazer um pouquinho de luz aqui em cima, também fica bonito, tá? Mesmo num trabalho de só linha, como a gente está fazendo, já podemos brincar com a borracha se alguém tiver vontade. E aqui do outro lado também. Estou tentando mostrar como é que essa água, essa linha, se quebra conforme ela vai encontrando as rochas. Lembrem que a água ela sempre vai ser redonda, tá? É mais arredondado, não tem ângulos marcados, porque a água é algo mole, é algo maleável que se adapta ao objeto ao qual ele encontra, né? Então, enquanto que o elemento terra tem essas pontas, ângulos, essa dureza, a água é sempre mais curva. Então, aqui, onde eu tenho rocha, eu posso exagerar no meu escuro. E deixar para a água
esse gesto mais delicado aqui também. Ficou muito forte em alguns lugares, eu posso vir, soltar um pouquinho a borracha, interromper, às vezes, um pouco as linhas. Aqui embaixo, eu posso até fazer uma espuminha, se eu quiser, um gestinho assim, ó. Se eu estivesse mostrando, a espuma, o splash, né, da água, quando ela chega lá no final, cai na piscina. Aqui o que eu fiz antes. E esse agora. Duas possibilidades, aqui com a lapiseira, um grafite mais duro, aqui com o 6B da Stabilo, que é bem mole. Mas só para vocês verem, então, as possibilidades que a gente tem de trabalhar a forma da cachoeira. A queda livre, a cascata, a segmentada. Vocês vão me dizer se deu certo. Se deu para entender, se tem dúvidas, tem algum enrosco. Depois a gente, sempre que termina, dá uma olhada, vê se tudo ficou muito homogêneo, é feio, né? Aqui posso abrir um pouquinho mais para não ficar tão... como se fosse uma escada mesmo, né? Então, se a gente abre um pouquinho mais, é mais bonito. Mais largo, mais fino. Mais largo, mais fino. Variação. O olho gosta de variação. Então, esse aqui está mais bonito, porque esse lado de cá está mais gordinho e esse lado de cá está mais fininho. Um pouquinho mais forte aqui, um pouquinho mais levinho do lado de cá. O olho gosta disso. Esse aqui ficou um pouco parecido demais. Dá para passar, mas eu acho esse da direita mais bonito. E percebam como tem um volume aqui, olha, essa curvinha no alto, ela é importante, porque ela ajuda a mostrar que a água tem volume, ela não é algo que vem sem volume nenhum e simplesmente cai do abismo, né? Assim, sem volume nenhum. Ela tem essa curvinha aqui em cima, tá? Seja para um lado, seja para o outro. Mas é esse voluminho aqui em cima que ajuda a dar essa sensação de que isso é uma paisagem real, natural. Senão vira uma caricatura. Tudo bem? Vou preparar mais 2 quadradinhos aqui e a gente vai adiante. Eu não consigo ver todos vocês, sabe? Então, eu nunca sei se o olho está regalado, se o olho está feliz. Expressão que vocês estão fazendo de desespero ou de alegria. Então, vocês têm que me avisar, tá bom? Essa é a vantagem da gente estar juntos aqui. Porque é Olho legal feliz, assistir. olho feliz, olho Então, tá feliz. bom. Então, tá bom. Porque quando vocês estão aqui, vocês podem me aproveitar. Então, aproveitem mesmo. Ótimo. Nós vamos, então, trazer a qualidade da luz e da escuridão. Agora, isso aqui é que vira delícia mesmo, tá? Que é a hora que a gente pode, então, trazer essa qualidade do contraste e, portanto, esse branco da cachoeira vai aparecer. E a gente pode trabalhar isso de muitas maneiras, até com tinta. Mas aqui a gente vai usar 2 possibilidades. Essa aqui é com grafite. É esse grafite maravilhoso, esse lápis que eu gosto demais, da Stabilo, porque ele é
bem mole e faz um preto bem bonito. Pode ser com a lapiseira, mas ela é mais fina, mas não tem problema nenhum. E pode ser com o carvão. O carvão vai trazer uma outra maciez para esse trabalho. O grafite é sempre mais duro um pouquinho. O carvão traz um fofinho. O carvão tem algo dessa qualidade, ele é mais pó, né? Ele é poeirento. Então, ele tem essa outra qualidade. Os dois são maravilhosos. E a gente vai fazer um pouquinho de cada aqui, para vocês entenderem como é que a gente pode usar esses materiais, tá bom? Então, vamos começar com um quadradinho. Vamos começar com o grafite, que foi o que a gente usou até agora. A nossa mão está aquecida para trabalhar com o grafite. Então, a gente vai começar, de novo, escolhendo qual que é o tipo de cachoeira. Vamos fazer essa que tem rochas por trás, porque é mais emocionante. Então, a gente tem que decidir qual é o tipo de superfície aqui no alto. Eu fiz tudo muito retinho até agora, né? Tudo meio entediante. A gente pode agora trabalhar com a sensação de pedras mesmo. A gente pode fazer bem levinho. Quando a gente está trabalhando com o grafite, a ponta já puxa a gente para a linha. Então, vamos chamar esse exercício aqui de consciência de linha. Então, a linha que vai nos guiar. Então, eu vou deixar uma pequena abertura aqui em cima. Vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? O que é importante? A gente ter um limite aqui no alto dessa parede e uma abertura que a gente vai fazer um pouquinho mais baixo do que esse movimento aqui das pedras, do alto dessa parede, por onde essa água vai cair. Depois, a gente vai criar os degraus de pedra aqui. Eu posso ter uma pedra grande aqui embaixo, e posso ter outros movimentos de pedra. Mesmo que sejam pedras por onde essa água não vai escorrer. Mas eu estou agora trabalhando com a consciência da parede por trás. Sem isso, a gente vai fazer só aquela cachoeira que a gente já nasceu sabendo fazer, que é aquela água que escorre desse jeito aqui assim. Se eu não crio a minha consciência das rochas por trás, eu não tenho muito como trabalhar. Então, aqui é uma sugestão. Por favor, façam vossas variações, tá? E aqui a gente vai vir bem levinho, fazendo esse trabalho como a gente já fez juntos aqui. Tem a água caindo, e eu vou, então, agora, olha, fazer essa água escorrer, a hora que ela encontra a rocha, ela muda de direção. E aí eu venho fazendo essa modelagem toda. Muito gostoso, porque a gente se torna um pouco Deus aqui, né? Se a gente estivesse moldando a nossa cachoeira dos sonhos. A gente é que decide como que essa cachoeira, como é que essa água vai escorrer aqui. Nesse momento, eu até decidi deixar esse espaço aqui para uma rocha. Então, eu não tinha planejado isso, mas vai sair uma cachoeira segmentada aqui assim. E aqui embaixo eu posso já dar uma indicação de que tem uma piscina onde essa água cai. Só isso já é um desenho bonito. Só isso já vale. Agora nós vamos incrementar esse desenho, tá?
E a gente vai precisar usar duas consciências. A nossa consciência de rocha e a nossa consciência de água. Então, a água, como eu já falei, ela vai ser sempre com um movimento redondo, que se encosta de um jeito que amolda, é tudo mole, a gente quer falar mole com M, com L, é tudo que faz blof, 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 isso é água, né? E a gente vai encontrar com a rocha agora, a rocha é dura, paca, 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 tudo cheio de ângulo, né? É algo duro. Então, nós vamos começar a trazer, ó, eu vou deixar aqui, só para vocês verem. Eu não estou desenhando esse aqui, esse foi um outro exercício, mas só para vocês perceberem onde é que a gente está querendo chegar. Nós vamos trazer agora superfícies claras, né? Assim, demarcações claras do que é um lado, do que é o outro, é a nossa consciência de cubo, consciência de um cubo, de um paralelepípedo. Então, aqui eu posso dizer, a luz está vindo de cima, então aqui embaixo bate menos luz. Então, eu posso deixar um pouco de luz aqui no alto, e eu estou fazendo essa rocha agora. Então, a gente saiu da nossa cachoeira, e a nossa consciência está indo para a consciência de rocha. Então, eu posso imaginar os vários lados planos cortados dessa rocha. Eu vou começar a trabalhar com essa consciência. Aqui eu nem modelei muito as rochas, mas eu trabalhei planos escuros, mais claros. Aqui embaixo, nessa de cima aqui, eu já estou tentando um pouco modelar, mostrar, aqui tem um plano que recebe luz, aqui tem um plano que está no escuro, aqui tem uma rocha que está na frente de tudo, talvez ela é bem escura aqui, ó. E a gente pode fazer um movimento com o grafite bem solto, sabe? Não precisa ser algo totalmente certo. Essa sombra da rocha, ela não precisa estar contida por uma linha. É bonita essas variações todas, sabe? O uso mais solto do grafite. Aqui vocês estão vendo também, bem importante falar, duas qualidades de papel diferentes. Esse aqui de baixo é um canson. E o canson é mais texturado, então ele raspa mais o lápis e o lápis solta mais material. Então, aqui vocês têm um preto que é diferente desse daqui de cima, que é um sulfite simples, muito liso e que puxa menos a qualidade da matéria. Não faz mal, os dois são possíveis, mas só para vocês terem na consciência, tá? Essas rochas aqui do alto, eu estou considerando que elas recebem mais luz, vou fazer elas um pouco mais claras, mas sempre que uma rocha vai encontrar com a outra, eu sei que tem uma sombra e um escuro, né? Na rocha que está por trás. E com isso eu valorizo a rocha que está na frente. Isso aqui não precisa ter uma lógica, vocês precisem explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Não precisa. É esse jogo de superfícies, de claro e escuro, e vocês podem falar para vocês, aqui está mais no alto, é um pouco mais claro, está mais embaixo, tem uma rocha por cima, então fez sombra, não fez sombra. Mas pode ser algo bem simples, bem solto, tá? Então, fiz desse lado, vou puxar para o lado de cá. De novo, um pouco pensando, aonde que está a luz, aonde que fez mais sombra. Posso fazer uma forma bem simplificada aqui, nem tudo precisa estar tão picadinho. Cheio de superfície, né? Desse lado de cá, vocês estão vendo? Eu nem estou explicando direito as formas, estou só fazendo um claro e um mais escuro. Assim. Agora, como eu inventei de ter essa rocha aqui no meio, eu tenho que colocar essa rocha aqui. Vou fazer ela mais escura.
Imaginando que ela tem uma dobra aqui assim, então aqui é mais escuro ainda. E eu vou esperar um pouquinho para vocês poderem chegar até aqui, tá? Vocês viram que eu ainda não trabalhei nem no que é água, nem no que está do lado da água. Nós vamos ter que depois exagerar o escuro ao lado da queda d'água, porque é isso que vai fazer esse branco saltar. Quem quiser usar um pouco de esfuminho pode, para às vezes trazer outras qualidades de tonalidade, pode ser. E aqui embaixo, a água, ela é sempre muito horizontal quando ela está na horizontal. Então, a hora que ela vai encontrar a água deitada, encontra com a rocha, a gente quer uma linha bem horizontal aqui embaixo. Então, se por um acaso, nesse nosso trabalho, a gente adulterou essa horizontal aqui, a gente apaga um pouquinho e deixa bem bonito esse gesto, onde a água encontra com a rocha bem horizontal, tá? E eu quero só, enquanto vocês estão ainda trabalhando um pouquinho, só levar aqui vocês, para vocês entenderem o que, que a gente vai fazer agora. Vou achar aqui. Olha, tem sempre um escuro do lado da onde a água cai. Pode ser mais forte, pode ser mais leve, mas vocês percebem que tem uma sombra. Quanto mais sombra eu tiver, mais branco vai ficar essa qualidade da água, tá? Então, olha aqui em cima, como tem um escuro, como aqui tem um escuro. Olha aqui também. Como do lado, pela vizinhança mesmo, se eu tenho um lugar que é muito claro, o que está do lado fica mais escuro. E vice-versa. Se eu tenho um lugar que está bem escuro, deixa eu pegar uma outra aqui. Boa para a gente olhar. Né? Se tem um lugar que está bem escuro, então o meu claro fica mais claro. Então, é isso que a gente vai precisar. Vou pegar aqui em cima. Olha que bonito isso daqui. Que lindo. Olha a importância desses escuros ao lado do nosso véu de água clarinha, branco. Então, a gente vai agora trazer essa escuridão aqui, sem tornar isso uma coisa dura, não é uma linha que a gente quer, nem é uma superfície totalmente escura o tempo todo, mas a gente vai trazer uma consciência de sombra para esse lugar que é próximo da nossa queda d'água. Então, cuidado para não fazer um contorno que é contínuo, interrompe. Eu tenho um escuro, depois é um pouquinho mais claro, depois escuro, pode ser um escuro fininho, depois um escuro mais largo, um cinza médio, não precisa ser escuro o tempo todo, mas é esse escuro que vai dar essa qualidade de brancura para essa nossa água. Então, o tempo todo aqui a gente está trabalhando, ainda nem mexemos com a água, certo? Só trabalhamos com o negativo, e esse negativo já nos deu essa sensação de que esse espaço que a gente não mexeu tem algo aquoso. Só que essa água agora, ela está durinha, a gente não fez nada com ela, tem só essas linhas que agora, perto dessa maravilha de luz e escuridão, ela está xoxa, né? Então, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, uma borracha, a gente pode começar a limpar um pouquinho esse excesso de linha.
E a própria borracha faz um trabalho de esfumar um pouco. Então, dentro do nosso branco da água, a gente também tem um pouquinho de sombra. A gente precisa ter alguns gestos de escuro dentro. E pode ser que só esse trabalho que a gente fez com a linha já seja suficiente. Se não, a gente pode usar o esfuminho, tá? Eu acho que eu apaguei demais aqui. Vou deixar aqui mais pertinho para vocês. Olha, está um pouco com essa cara agora. Então, eu vou voltar com o esfuminho. Aliás, eu vou olhando assim, eu achei que essa minha queda d'água aqui, eu quero aumentá-la um pouquinho aqui embaixo, eu quero que ela abra um pouco. Achei ela muito fininha. Então, eu posso abrir aqui assim. Lembrem que quando a gente usa a borracha fica suja, eu preciso limpá-la num paninho para que ela continue absorvendo matéria, tá? Senão ela só borroca. Então, eu posso corrigir alguma coisa da forma que eu quiser, aumentar, diminuir, e posso, com esfuminho, colocar a própria sujeira que já tem do esfuminho, eu posso aproveitar para fazer algumas sombrinhas dentro da queda d'água. E, de novo, eu venho com a borracha, posso fazer um pouquinho aqui embaixo também. E aí eu venho com a borracha e, de novo, limpo algum excesso. Para trazer a coisa do brilho, né? Uma brincadeira de pôr e tirar até a hora que eu achar que deu. A gente pode fazer, às vezes, um escurinho aqui, assim, nessa água de baixo, como se fosse um pouco do reflexo dessas pedras. E aí a gente tem uma paisagem com uma cachoeira. Aqui em cima ainda posso deixar mais bonito. E vocês me dizem se deu certo. Eu vou abrir minha câmera aqui Oba, para mostrar. ótimo, perfeito. Eu acho que está bem duro ainda os traços. Deixa eu mostrar aqui. Ops, não, aqui. Dá para ver? Isso, dá para ver. Não está duro. O que precisa, Mônica, é você colocar um pouquinho mais de escuro no alto das pedras. Tá. É isso que está roubando força da tua cachoeira. A cachoeira está linda.
Tá. Mas aqui no Então, alto, principalmente no que eu estou enxergando como esquerda, está muito aham, claro. Está te tá. faltando matéria de escuridão, de cinzas, para essa Aham, cachoeira poder ressaltar, tá bom? beleza, obrigada. Joia, É uma nada. delícia desenhar isso, né? É uma delícia, é uma delícia. É mesmo. Eu fiquei surpresa a hora que eu montei essa aula, porque eu falei, ah, Uma vou fazer a delícia, mas bem cachoeira. difícil. Mas é só, Uma olha, delícia, mas muito difícil. mas Sueli, é só repetir um pouquinho. Deixa eu ver o teu. Deixa eu ver. Ai, Sueli. Mas está maravilhoso, querida. Mas está Dá para lindo ver? demais. Dá para ver, está lindo. Mas está Mas é maravilhoso. difícil. Não acredito. Porque senão você não tinha feito o que você fez. Está muito Pois é, eu legal. estou fazendo devagar, mas eu estou achando difícil. Tá bom. Mas olha, quando você repetir umas 10 vezes, não estou falando nem 100 vezes, estou falando 10. Já vai ficar bem mais fácil. Você Tá vai bom. ver. Obrigada. Você vai ver. Pode acreditar em mim, tá? Eu vou colocar a imagem aqui no chat para você me falar Por de que favor. lado, que eu fiquei na dúvida Ah, tá agora, bom. Tá bom. que eu fui olhar para o desenho, eu falei, acho que eu não sei qual que é o Mas, lado que olha, é para Mônica, reforçar. nos dois, você tem um lado que é maior e um lado que é menorzinho no teu desenho, Tá. certo? Aham, Os dois precisam de mais escuridão, mas tá. principalmente desse que está no alto, que é maior, Ótimo, agora me tá? localizei. Isso. Obrigada. Porque esse Tá espaço muito maior, ele está clarinho, muito né? claro, ele tem pouca Uhum, informação. Então, o olho uhum, fica na dúvida, onde que é, sabe assim, onde que é para o olho ir? Fala, uhum, mas o claro é água, aqui está claro, onde está a água? Então, escurece, como uhum, você fez embaixo, isso já vai fazer uma diferença enorme. uhum. Perfeito, você falou agora e eu realmente olhei aqui, até eu fiquei na dúvida. Então, escurece onde é rocha. E Então tá escurece bom. dessa maneira, com Uhum, consciência de plano, sabe? tá. Consciência de planos, como se fosse uma superfície, depois outra superfície do lado, depois outra superfície do lado. Uhum. Perfeito, obrigada, viu? Nada, querida. Não sei se tem mais alguém que gostaria de mostrar. Ou se está tudo em ordem. E aproveitem. Eliana, espera aí que eu vou te olhar. Eliana. Isso, isso. Levanta um pouquinho, querida. Tá. Aqui, aonde você tem... Ah, tá bom, tá bom. Enxerguei. Então, você precisa escurecer essa rocha aqui do meio e depois você vai clarear onde tem água. Aonde tem água está com muito... Essas linhas da água estão muito escuras. Tá. Então, na primeira vez que meu olho bateu, ele falou, ah, isso é rocha. Então, você tem 2 momentos para trabalhar. Isso. Você tem que escurecer essa rocha do meio e depois você vai usar a borracha para ir limpando um pouquinho a força dessas linhas, exatamente. Aí onde você está com o lápis, tá? Foi o que eu fiz também, é isso mesmo. Então, são esses 2 passos, tá bom? Tá muito lindo isso, olha. Essas rochas aqui, então, que você já pintou, essas aí no alto, isso, elas estão absolutamente divinas, lindíssimas. Obrigada. Então, é só continuar desse jeito, tá? Com a rocha do meio e com a rocha da outra ponta. E aí você vai pegar a borracha e a hora que você for limpar um pouco da água, Eliana, passa por cima dessas linhas que você tem na horizontal, tá? Não deixa o branquinho parar, depois começar de novo, depois... Faz esse gesto como se fosse a tua borracha, fosse um lápis. O mesmo gesto que você usou para fazer a linha com o lápis, você vai usar com a borracha. Tá bom? Muito lindo, muito lindo. Muito bom. Então, eu sei que vocês não terminaram, mas eu sei que vocês conseguem terminar sozinhos. Então, eu vou fazer a sugestão da gente trabalhar, é a mesma coisa com carvão. Só para vocês perceberem a diferença do material. Tá? Porque eu sei que vocês estão dando conta, que está tudo certo.
Porque é um pouco diferente a consciência. Eu queria que a gente fizesse isso juntos aqui, pode ser? Uhum. Então, um pedacinho de carvão. Quem não tiver, vai usar o lápis grafite bem apontado, bem deitado. Porque agora nós vamos trabalhar com a consciência de superfície. Até agora a gente trabalhou com a consciência de linha. Então, com a superfície é diferente. Eu estou aqui com um carvão. Ele está bem pequenininho, mas ele tem uma superfície bem larguinha aqui embaixo. É interessante. Se não, pode usar o carvãozinho normal e vai usar ele deitado, não a ponta. Agora, tudo que é ponta é proibido, tá? Nós vamos trabalhar com consciência de superfície. E nós vamos começar, como o carvão ele é muito molinho, muito generoso, nós vamos começar sem muito planejamento, tá? A gente só sabe que tem um pedaço ali para o alto que é céu, tem um pedaço que é a rocha, onde ela começa. Eu nem preciso deixá-la muito, muito clara onde que ela está. Eu sei que em algum lugar aqui pelo meio vai ter uma água caindo. Então, eu posso até fazer mais levinho aqui assim. Mas vocês estão vendo, eu estou colocando um pouco de matéria por tudo. Eu sei que eu quero ter lugares um pouco mais fortes e mais fracos. Com isso, eu praticamente já mostrei aonde que tem coisa dura e aonde que tem coisa mole. Onde eu faço um pouquinho mais forte, é como se fossem as rochas, e onde eu faço mais leve é onde a água vai estar. Percebe a diferença de velocidade? Como com o carvão é muito rápido. Com o grafite a gente demorou mais tempo, a gente fez toda aquela modelagem. Mas, sem a gente ter praticado isso que a gente fez antes, a gente não consegue saber o que a gente tem que fazer aqui embaixo. Então, é fundamental a gente praticar essa ideia da modelagem da água sobre as pedras, a gente praticar a consciência do que é o claro e o escuro, para depois a gente se aventurar no carvão. Porque no carvão a gente precisa ter tudo isso dentro da gente. Então, eu posso aqui, ó, isso tudo que foi saindo meio por acaso, eu posso agora aproveitar e falar, ah, tá, quero uma rocha aqui assim, já vi que tem uma outra aqui. Só com isso assim, ó, se precisar, eu uso o meu dedo para limpar algum lugar que porventura tenha ficado forte demais. Vou vindo com essa consciência do claro e escuro. Venho para esse lado também. Onde que a luz bate, onde que tem buraco. Também, não é algo que eu estou planejando completamente o que vai acontecer, nem estou explicando tudo. Eu estou só trabalhando com essa consciência de claros e escuros. Superfícies chapadas. Claro e escuro. E estou deixando aqui no meio um espaço para a minha cachoeira. Eu vou colocar um pouquinho mais de material aqui, onde eu quero essa água, porque eu vou usar agora borracha para mostrar essa água caindo. Então, a minha borracha agora, ela funciona como um lápis. Eu tenho sempre que limpar, tá? Eu estou usando ela e estou limpando aqui no paninho.
Aliás, algo que eu já falei, mas é sempre bom repetir, a gente ter um pano por baixo do papel sempre ajuda. A gente não ter, sabe, o papel direto na madeira dura. E a gente pode já aproveitar esse paninho para ir limpando a borracha. Então, estou aqui mostrando como é que essa água está caindo lá do alto. Lembrando de fazer aquela curvinha lá no alto. Para essa... Vou escurecer um pouquinho aqui, porque eu acho que na tela não dá para ver muito bem. Estou usando um pouquinho de lápis para ter algo bem fininho. Carvão, às vezes, é grosseiro, né? Mas a gente pode ter carvão com pontinhas mais fininhas também. Baixinha, cara. Se precisar usar o esfuminho, é que aqui no carvão a gente já tem bastante esfumaçadinhos, né? Que o próprio carvão deixa para nós texturas interessantes. E eu posso agora também, de novo, voltar, escurecer aquilo que está perto da água, para que ela apareça bem. Posso colocar algumas rochinhas aqui assim, se eu quiser, fazer aparecer pedaço de rocha aqui. Tudo isso eu posso. Mas o princípio é esse. Eu escureço do lado, eu ajudo esse branco a ganhar força. Posso voltar a fazer a água deitada aqui embaixo. Então, são linhas que não são contínuas. Deixa um espaço entre elas. As da frente podem ser um pouquinho mais fortes, para dar a sensação da perspectiva. Posso fazer algumas mais escuras aqui no fundo, como se fossem reflexo dessas pedras. E com o carvão a gente tem algo... Ele pode ser tão bem detalhado como o grafite, mas ele pode ser mais solto também. Então, algo bem mais, no certo sentido, macio ou sonhador, como vocês quiserem. E ele pode ser bem mais rápido, tá? Então, para alguns de vocês, pode ter essa alegria da rapidez, da espontaneidade que o carvão pode trazer. Dependendo do carvão que a gente usa, ele também pode chegar num preto, que é bem preto, que nunca vai ser como o grafite, tá? Por melhor que esse grafite seja. Só para vocês verem como são o material, o papel, né? Então, aqui eu tenho um exemplo
no canção, é muito diferente. Que é bem simplesinho, o de carvão também. E aí é mais uma alegria na vida, porque é muito gostoso brincar com água, mesmo no desenho, né? A água tem algo que é muito mágico. É um desafio. A água, para mim, sempre foi um desafio. Mas se a gente insiste um pouquinho, ela vai se tornando generosa com a gente, sabe? E aqui acho que vocês estão conseguindo entender por que eu falei tanto da borracha, né? Da importância da gente ter borrachas adequadas, diferentes. Que permitam essa delicadeza na hora que a gente vai apagar. Às vezes o quão fininho a gente quer esse risquinho que a borracha vai fazer, porque é o gesto que a gente precisa da luz, uma luz fina. Então, veja como é bonito a gente ter pequenos escuros no meio. Porque assim a gente tem pedras que às vezes aparecem por debaixo, uma sombra da própria água, né? A água também tem sombra dentro dela aqui, olha, como é importante. Se fosse só branco, a gente não perceberia isso como água, mas como um buraco. E aí vocês depois me contam como é que foi. Deixa eu mostrar aqui. Eu Sim. estava felizinha, aí eu fui colocar as pedras no meio da cachoeira. Deixa eu abrir aqui. É a E Mônica, tá? sou eu. E aí eu acho que eu fiz bobagem, porque aí perdeu a sensação de água no meio, né? Com esses borrões que Mas eu não tem fiz. problema nenhum, Mônica, porque você vai vir com a borracha agora. E Tá. você vai usar a sua borracha como se ela fosse um lápis branco. Você vai pintar consciência de lápis agora, tá? Aquele movimento que a gente faz, sabe? Que a gente modela por cima da rocha. Você vai fazer isso, Tá. entendeu? Você não vai passar uma borracha reta agora. Porque esse escuro que você criou é maravilhoso. Só que a água precisa escorrer por cima disso. Você consegue entender o que eu quero dizer? Entendi, entendi. Olha, eu vou fazer aqui uma demonstração, porque serve para você e para todo mundo. Tá. Obrigada. Nada, imagina. Estou voltando aqui. Então, aqui, onde é que foi parar meu carvão? Meu carvão fininho, não faz mal. Você está com uma situação mais ou menos assim, né? Você tem um escuro aqui. Aqui do lado de cá, Mônica, coloque mais escuro também, tá? Tem um pedaço que eu guardei assim, estava meio claro demais. Eu precisava até olhar de novo. E aqui você tem uma coisa assim, certo? Isso. E assim, um pouco assim, né? E tem uma situação mais ou menos assim. Então, a hora que você vier para trabalhar essa água por cima, porque isso aqui é pedra, agora essa água ela tem que escorrer por cima dessa pedra. Você não vai fazer assim, ó, reto. Tá? Você vai vir com aquele gesto do lápis, você vai fazer assim, ó. Tá? Não sei se você está conseguindo enxergar. Sim, inclusive aquilo que você falou, de que a gente já tem essa consciência dentro, que a gente aprendeu, né? Exatamente, exatamente, Mônica. Por isso que a gente treinou tudo aquilo antes.
Para a hora que você vier fazer isso agora, essa água, claro, você podia fazer reto, mas aí fica bem xoxo. Você já sabe fazer isso aqui, ó. Tá? Então, essa água Perfeito. caiu aqui assim. Depois, não sei o que tem aqui embaixo, se ela vai cair retinha, se ela vai fazer mais sabe, um gesto assim. Vem sempre com a consciência, olha, aqui, essa água, agora eu fiz ela toda curvadinha para o lado esquerdo, mas eu posso jogar e fazer ela abrir também para o lado direito. Aí ela vira Uhum, mais leque. Sabe aquela forma do leque que a gente viu? Os tipos de uhum, cachoeira? E sim. agora, E dá mais movimento, né? dá mais movimento, fica mais bonito. Agora, cuidado também para não deixar essas linhas todas do mesmo tamanho, porque não é assim na vida. Então, algumas vão ser mais larguinhas, você pode ter uma fininha aqui, variação, olha, isso é palavra mágica, tá? Nas artes, o olho gosta de variação. Então, tudo que ficou igual, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, o olho não gosta. Nem a natureza, nem Deus, né? Porque é assim que é, percebe? Olha só, Percebo. Uhum. já resolveu E o aí fica problema. volta a ser a percepção de água sobre pedra, né? Exatamente, exatamente. Uhum. E quando a Obrigada. gente, de nada, quando a gente está com o carvão, a gente tem muito tempo para pôr, tirar, pôr, tirar, pôr, tirar. Põe o preto, não gostou, põe o branco. Esse pedaço da pedra tá bom, mas esse não tá, não tá. Põe água por cima, tira a água, põe, seca e molha, seca e molha. Você pode fazer isso durante muito tempo. Com grafite, uma hora ele já não apaga mais tão bem. Mas com o carvão é generosíssimo por conta disso. E aqui a gente usou a borracha, mas vocês podem usar um giz branco também. Um pastel branco, tudo isso também serve. Também dá. Se vocês estão com um papel que tem um pouquinho de tonalidade, o giz branco funciona muito bem. Acho que a Clarice quer me mostrar, né? Lu, mas ainda eu estou atrasado, estou no grafite, tá? Não Que eu sou faz mal, lerdinha. não tem problema nenhum. Isso, mais que belezura que tá isso. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Levanta só agora, mas tá muito, você não tá achando? Aqui Eu achei, embaixo, eu estava tentando dar, aqui tem uma pedrinha, e daí eu isso, estava tentando resolver essa pedrinha. Eu já pus isso. espuma, já tirei, já escureci, já clareei, já fiz tudo com essa pedrinha. Você vai fazer, é porque você está no grafite, então ele tem um tanto que ele aguenta. Mas você pode escurecer um pouquinho e depois fazer isso que eu acabei de mostrar para a Mônica. Porque essa Tá. pedra está bem na frente, ela é mais escura. E aí tem um pouquinho dessa água que vai escorrer por cima. Então você vai, até na hora que você vai pôr o grafite, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Mônica. Eu só sei falar fazendo, sabe? Então, olha aqui. É nisso que eu estou há uns 10 minutos. Você começou a explicar o carvão, eu estava lá e lá fiquei. Não faz mal, não tem problema nenhum. Olha, você tem uma situação dessa água linda que está caindo aqui atrás, e você tem essa pedra que você colocou aqui assim, Isso. né? Então, você Pedra no quer mostrar essa água caindo por cima dessa pedra. Para isso, você pode descolocar o material e depois tirar com a borracha, ou você pode simplesmente escurecer, já deixando o espaço da água. Tá vendo? E aí você pode, ai, bonitinho, você pode até apagar um pouquinho, não deixar tão forte essa linha que separa a água da frente da água de trás, sabe? Então, você pode trabalhar com esses dois tipos de consciência. Escurecendo tudo e tirando, que com o grafite sempre pode ser um problema, ou você pode escurecer e deixar já o espaço da água ficou um pouco pequenininho, mas acho que você está enxergando, né? Ó. Citou. E como aquela que não sabe fazer nem a água caindo e quer fazer a água caindo com espuminha, daí que complicou. Eu queria pôr uma espuminha. Mas você pode pôr, eu vou te mostrar, olha, porque aqui embaixo é algo que você precisa trabalhar ainda no teu desenho, tá? Para você ter essas linhas bem, sim, soltinhas, não deixa elas duras, tá? E aqui você pode escurecer um pouquinho e depois tirar ou já deixar o que seria um pouco dessa espuma. Espuma é consciência de nuvem. Isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, porque a gente vai trabalhar onda.
e onda tem espuma, tá? Então, a gente trabalha com aquela consciência de nuvem que a gente já estudou. Só que agora vai vir para o reino da água. Eu estou aqui exagerando, tá? É uma nuvem que não combina com essa água aqui, que tem, né? É muito pequenininha essa água aqui. Mas, então, esse gesto redondinho, assim, ó. Lindo, vontade de recortar essa e colar aqui. Eu posto lá para você no Facebook, depois você tira um print screen, como você quiser, tá? Obrigada. Então, de nada. Então, consciência de nuvem, tá? Agora vai ficar mais bonito ainda. Porque eu fiz muito para cima, tem que ser mais aqui embaixo. Agora vai combinar melhor. É como se eu fosse fazer a nuvem aqui. Mais densa, mais densificada. Espuma é nuvem densificada. Ô, Lu, Oi, amor. Lu, Oi! Quem está falando comigo? Mônica? Sueli, Sueli, fala, querida. depois olha isso aqui que eu fiz. Vê se Mostra está para mim. aparecendo uma água descendo aí no meio. Isso, tá. Você fez com carvão, Tá? né, Sueli? É, com carvão. Isso. Eu sinto falta de você tirar um pouquinho, deixar mais branco em alguns lugares, sabe? Tá no lugar da água, né? No lugar da água. Aqui Tá também, bom? ó. Cadê? Peraí. Tá. Aqui também, ó, é uma outra aguinha, também deixa mais claro, né? Pode deixar mais claro. O que está faltando, Sueli, é um pouco disso daqui, ó. Tá muito lindo Hã? como você fez. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Agora faz uma sujeira na mão da gente, que a gente vai Faz, sujando. querida, tem que ter um paninho por perto, sabe? Você pode fazer esse trabalho de tirar um pouquinho. Você está com ela É porque toda eu com não uma... fiz, é porque eu não fiz descendo, eu fiz como um desfiladeiro, entendeu? Não Uma faz água que mal, desce. não faz mal. Não faz mal, deixa eu te mostrar. Tanto faz, Sueli, se é desfiladeiro, se é um escorregador, como a gente viu. Aqui, olha. Aham, Deixa eu achar aqui o teu entendi, escorregador. entendi. Aqui, olha. Você está com Aham, uma situação que a água está descendo bem devagarinho. A gente precisa ter lugares mais claros e mais escuros, percebe? ah, tá bom, Aqui quase virou entendi. uma onda, né? A gente não está fazendo isso. Mas só para você ver que você precisa ter alguns traços, super, né? Assim, uma texturinha um Tá pouquinho bom, mais clara. Porque vou a tentar. água, isso. Olha, é importantíssimo da gente ter essa noção de que tem escuro dentro da água e tem claro, né? Aham, Só vou claro não. tentar. Isso, olha aqui também. Olha aqui, Sueli, isso aqui é para É, você, aí ó, tá lindo. tá? Então, Aparece mesmo a que não pedra tenha embaixo, super bonito. isso, não faz mal se para você não tem escada, se é tudo mais lindo, não faz mal. Mas Aham, precisa ter o claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Tá tá bom? bom. Então, Obrigada. nada. Acho que a Mônica está com a mão levantada, Mônica. Tô sim. Uma Fala, querida. pergunta do ponto Pois de não. vista de material. Quando a gente trabalha com aquele pastel seco, é mais ou menos como trabalhar com o carvão, que me dá a É, sensação, não é? só que o pastel seco, às vezes, ele sai menos. Ele gruda Tá, mais, sabe? tá. Só Uhum. isso. A consciência é igualzinha, igualzinha, como a gente passa o dedo, como a gente usa borracha, como ele pode ocupar rápido os espaços. É só que na hora de tirar, às vezes ele não sai tanto. Só isso. Tá. E você pode Ele. usar. Fala. Não, o gato está entrando na aula. Quando a gente for desenhar bichos, ele pode posar para nós. Eba! Já tem um modelo já. Já. Mas deve ser legal desenhar água com giz seco também, né? Também, também. Vocês podem, olha, eu não preparei aqui, mas isso vocês podem fazer. Peguem um papel que tem uma tonalidade, não precisa ser um papel muito escuro, pode ser o preto,
Mas se vocês tiverem um papel que é bege, um papel que é um pouquinho ocre, creme, dá para usar o preto e o branco como giz. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Papel craft, pode ser um papel craft vagabundo. É uma delícia, porque aí a gente, né, não precisa da borracha. A gente pode usar a borracha, mas a gente tem aí um lápis que faz o branco, não a borracha que tira para fazer o branco, sabe? Então, Perfeito. Obrigada, vou tirar a mãozinha aqui. Eu que agradeço. Então, eu quero saber se está todo mundo bem atendido e se a gente pode ir encerrando a aula. Joia. Então, eu vou postar esse material lá no Facebook, se vocês quiserem ter acesso, copiar. E se quiserem postar vossos trabalhos, postem, eu dou palpite, podem fazer perguntas. Posso mostrar rapidinho, só para ver se eu posso ou não? Pode. Pode sim, querida. Espera aí que eu vou te fixar para todo mundo ver. E daí eu não sei se eu posto ou não, né, Isso, para acabar com a sua aula. isso mesmo. Exatamente isso, essa é a ideia. Tá bom. E depois, embaixo dessa rocha, tem alguns lugares que você vai escurecer para mostrar o reflexo dela na água, tá? Um pouquinho para baixo, assim, você põe... Às vezes é 1, 2 tracinhos, faz um chance. Porque é como se a gente estivesse vendo ou ela por baixo da água, ou um reflexozinho. Tá bom? Oi, Rosa. Tudo bem, querida? Tá bom, Rosa. Depois, a hora que der, você faz a cachoeira, porque é uma delícia. Uma delícia, realmente. Até eu me surpreendi que fosse ser tão gostoso. A hora que eu fui preparando a aula, eu fui me apaixonando. Não é? E como esse trabalho com a linha, que a gente sente essa modelagem, já é um bombom. E depois essa brincadeira com claro e escuro. Então, que vocês se divirtam. E quem sabe alguém de vocês é sortudo o suficiente para passar agora férias num lugar que tem uma cachoeira. Aí vocês podem desenhar lá na frente. Né? Esse seria o suprassumo. Tá bom? Maravilha. Quando é a nossa próxima aula mesmo? Só Nós temos uma aula. Isso, eu não estou com ela aqui, é uma aula em dezembro. Acho que por 18, não é? 18, eu ia falar isso, 16, 18. Então, a gente fecha com as ondas, e aí a gente volta em fevereiro. Em janeiro eu não consigo, eu trabalho muito. Aí a gente Em janeiro ela vai estar programando a nossa segunda parte de História da Arte. Isso mesmo. Isso mesmo, Clarice. Em janeiro a gente pula ondinhas, então, e aí volta. Janeiro, isso mesmo. A gente volta para o carnaval em fevereiro. Tá bom? Sueli, você está com o microfone fechado, não sei se você está falando comigo. 18 de dezembro. Isso, tá. Perfeito. A gente se encontra para fazer nossa Ainda festa. vou estar aqui. Tá bom, tá bom. Obrigada. Então tá, Obrigada, meninas, bom muito domingo. obrigada. Bom descanso, obrigada por estar aqui comigo, porque faz mais sentido se vocês estão juntos, viu? Muito obrigada. Gratidão, beijo. Beijoca. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.